Você disse que era oportunismo falar sobre o valor do HD. Ah, não, então vamos assistir ordens, depois. colegas deputados, até então a reunião tão boa. Os seus cabelos brancos deveriam ensinar o senhor um pouco de respeito. Eu sou... Com a palavra, a deputada Carla Zambelli, subscritora deste requerimento 22. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, querida ministra Damares. Obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que pena que alguns deputados estão criticando a senhora a respeito da possível não explanação de como funciona o seu ministério. Talvez, se eles tivessem chegado no horário, eles teriam ouvido, né? Mas fico muito satisfeita de saber como funcionam suas 8 secretarias. E o horário do deputado, Vossa Excelência muito bem sabe que a gente tem muitas comissões. Então o senhor não pode chegar aqui, o senhor pode ter o horário que o senhor quiser, mas o senhor não pode chegar aqui e querer acusar a ministra de que ela não explanou. Então o senhor assista depois a... Não, o senhor pediu, foi de forma agressiva, dizendo que ela não falou, que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela não falou do valor. Então, padre, o deputado, o senhor, por gentileza, pega o YouTube depois e assiste. Agora não tem que repetir tudo de novo, não. Não cabe à parte, deputado. Vamos garantir a fala da deputada, pode, como por foi favor, respeitado. Horário, Quero presidente? retomar o tempo da deputada. Eu achei que na igreja eles ensinassem educação também. Bom, vamos lá. Ministra, então, muito bom saber como funcionam os seus 8 ministérios, os seus 8 secretarias, a FUNAI, a Anistia. Também como funciona a equipe que foi escolhida para fazer tanto a comissão de anistia, quanto essa outra comissão que eu também não conhecia. Que bom que a senhora falou sobre os mortos e desaparecidos políticos. Obrigada por ter explanado sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora a respeito dos anistiados que foram vítimas das explosões, ataques terroristas promovidos pelas células terroristas de esquerda. Como funciona a anistia desses policiais, desses militares, se isso foi decidido ou não. A população sempre pergunta para mim, e eu gostaria de saber se existe alguma coisa nesse sentido. Em relação a esse HD, que vale 7 milhões, a gente até brincou que acho que escolta policial talvez tenha sido até pouco, talvez um carro forte para levar o HD seria até melhor, né, deputado Bozella? E acredito que 7 milhões de reais... Como também alguns deputados acho que não chegaram a tempo para saber o conteúdo do HD, que a senhora explicou muito bem explicado, que, inclusive, uma pesquisa no Google, um levantamento na Biblioteca Nacional, como a senhora disse, a grande maioria dos documentos que estão lá dentro estão disponíveis aí na internet, e um troço desse custar 7 milhões de dólares. Eu gostaria de saber se a Polícia Federal já investigou e se a gente... de reais, né? De reais. É porque, como o pessoal do PT costuma levar o dinheiro para fora em dólar, a gente fica com isso na cabeça. Desculpa, me perdoem por isso. Presidente, presidente, por favor, peça aos colegas que evitem provocação pelo bom andamento do trabalho. Colega, obrigado. Eu solicito aos colegas, mas afirmo que não existe a parte... Pode parar meu tempo de novo, por favor, porque está complicado, né? Quando as pessoas são grossas com as outras, presidente, assim, a ministra foi falar daquela... eu não anotei as palavras, mas como se ela estivesse sendo oportunista, chamou a ministra de oportunista, aí isso pode, né? Aí quando fala de um fato, né? Porque isso está na mídia, isso está na justiça, isso está nos processos, de que o PT pega dinheiro, manda para fora, isso já foi falado... Então, assim, se eu como deputada não tiver a minha palavra garantida, eu não tenho culpa se o senhor faz parte de um partido... O senhor falou o que o senhor quis, Jorge Sola. Deputado... Eu peço ordem no plenário, isso não é uma discussão. O senhor chamou a ministra de oportunista e o senhor eu tenho garantia de palavra e tenho imunidade parlamentar. Eu tratei bem a ministra com toda a cordialidade. Cordialidade chamando de oportunismo. Você disse que era oportunismo falar sobre o valor do HD. Ah, não, então vamos assistir ordens, depois. Colegas deputados, até então a reunião tão boa. Os seus cabelos brancos deveriam ensinar o senhor um pouco de respeito. Eu sou mulher. Eu sou vítima da sociedade. O senhor não sabe respeitar a mulher, não é isso? Tenha respeito pelas mulheres, deputado. Mulher mentir, eu vou ficar calado, Fique calado porque é minha vez de falar.
É minha vez de falar. Então saia. Saia, seu covarde. Porque quando o senhor estava aqui, eu ouvi. Agora, quando eu falo, Deputada, o senhor saia. vamos retomar ao tema que está sendo discutido, Não ouça, por então. gentileza. Eu escutei o Não seu vou cortar a presidente, palavra, seu vou presidente suspender a mentiu sessão. durante anos. Laranja Pó tem muito mais no PT. Vai embora, seu Retomemos covarde. ao nosso assunto, deputada. Bora. Ministra, quando uma ideologia quer ser representada através de um museu ou de obras como livros e filmes, ela pode ser representada. Agora, quando obras e filmes são feitas e museus são construídos para identificar ou para homenagear pensamentos de uma parte da população, ela não pode ser feita pelo Estado. Então, eu gostaria de pedir para a senhora, ministra, que esse museu, que já foi gasto ali 30 milhões de reais, e que hoje está caindo aos pedaços, e que, inclusive, era uma obra protegida pelo tombamento, e que agora está sob risco de cair, mesmo depois de ter sido gasto 30 milhões de reais, essa obra tem que ser destinada, por exemplo, a crianças com autismo, uma escola especial para autistas, alguma coisa que reflita os anseios da sociedade como um todo. Nós não podemos usar dinheiro público para poder satisfazer o ego, a vontade e a ideologia de uma parte da população. O Estado tem que estar ali para satisfazer a vontade de toda uma população e não parte dela. Seria o mesmo que agora eu pedi para a senhora, ministra, para, por gentileza, fazer um museu em homenagem à brilhante Ustra, em homenagem ao Brasil, que evitou o comunismo de estar no Brasil. Olha, se eu quero fazer uma homenagem de algo que a minha ideologia acredita, então eu que use a iniciativa privada. O partido do PT, se quiser elogiar, fazer obras catatônicas, obras milionárias, eles que usem o dinheiro do PT, que grande parte provavelmente vai ter sido tirado lá do Petrolão. Mas eles que usem o dinheiro do PT da iniciativa privada. O que não pode é o Estado bancar um HD de 7 milhões, uma obra de 30 milhões e mais tantas obras, filmes, etc., que, no final das contas, ministra, serviram nada mais, nada menos, usaram o nosso Estado, nada mais, nada menos, nos últimos quase 20 anos, para poder criar vassalos. Eles criaram uma rede de vassalos. As nossas crianças, os nossos jovens foram ideologizados, foram manipulados com o dinheiro do governo e com o dinheiro dos anistiados. Então, que isso não se repita, ministra. Eu fico muito feliz que essa pasta esteja na mão da senhora, para que daqui para frente a gente possa ter, de fato, dinheiro sendo utilizado para anistiados que precisam disso, e não para poder doutrinar os nossos jovens, as nossas crianças. Muito obrigada. Com a palavra, deputado Júnior Bozella, subscritor. Bom, senhor presidente, e eu vejo aqui alguns deputados oposicionistas, e eu sou muito ponderado, muito tranquilo com relação a essa briga entre direita e esquerda, mas contra fatos não há argumento, né, ministro? Então, eu acho que se a direita hoje governa o país, é porque ela procura endireitar literalmente o país. Não fazendo julgamento, não acusando ninguém de absolutamente nada, mas eu fico muito estarrecido e muito assustado, até porque eu estou no meu primeiro mandato, eu já militei na vida pública, mas quando a gente chega nessa casa, eu comentava com a deputada Carla Zambelli, que às vezes as coisas não evoluem da forma como deveriam acontecer, como a população espera, com celeridade. E a Câmara acaba sempre discutindo o sexo dos anjos e não resolvendo aquilo que o povo tanto espera que seja resolvido. E eu fico curioso quando as pessoas falam, olha, ministra, o Ministério de Direitos Humanos deveria investigar o caso da Marielle, né? Fica aquela vitimização a todo instante acontecendo, como se a senhora tivesse sido ministra nos governos passados. Onde que estão esses ministros que ocuparam a pasta de Vossa Excelência?
onde houve um aumento sobrenatural, na morte de negros, de jovens, de crianças, questão da pedofilia. Eu só vi a estatística ao longo dos últimos anos aumentar nesse país. Então, quer dizer, o que foi? Omissão, irresponsabilidade ou excesso de corrupção, de má intenção, de falta de interesse republicano? E Vossa Excelência traz à luz do dia um assunto que é de interesse nacional, que os 7 milhões do HD não acusou ninguém, mas é muito estranho um HD custar 7 milhões de reais. Aí eu escuto um deputado de oposição, que no governo passado, não sei se estava nessa casa ou não, mas apoiava o governo que aqui estava, dizendo que não é caro, não custou, que é natural. Então essas coisas que me chamam a atenção, ministra, e a senhora apenas está fazendo o seu papel de dar seguimento a algo que a CGU, que o Tribunal de Contas da União, ou que a Polícia Federal apontou. E que eles, no passado, de forma irresponsável, permitiram que não só a questão desse HD, mas a gente poderia aqui passar o resto do dia dizendo sobre os desvios do BNDES, as fraudes no Bolsa Família, as fraudes no INSS e tantos desvios de dinheiro público que aconteceram nesse país, que trouxeram a esse caos que nós estamos vivendo.